Vamos lá, né? O aplicativo aqui ele fica, eu paro um pouco e aí ele acaba encerrando o vídeo, mas continuando. Como eu estava falando aqui, um exemplo de como Deus lida com o seu povo, como Deus lida conosco. Você pega aqui Deuteronômio, capítulo 9, versículo 4. Quando o Eterno teu Deus os tiver removido da tua presença, não permitas que o teu coração te digas: ora, o Senhor me conduziu até essa terra para herdá-la e dela tomar posse, por causa da minha justiça. Não, ao contrário, é por causa da própria malignidade dessas nações que Yahvé vai expulsá-las de diante da tua presença. De fato, não é por causa de algum ato de justiça da tua parte, tampouco pela retidão do teu coração, que estás adentrando a terra prometida para dela tomar posse. É por causa da impiedade dessas nações que Yahvé irá expulsá-las da tua frente, e também para cumprir a palavra que jurou a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Saibas, portanto, não é de forma alguma que por qualquer mérito de justiça ou porque sejas bom, que o Senhor teu Deus te concede possuir esta boa terra, porquanto tu és um povo teimoso e desobediente. Então, assim, aqui Deus falando, eles vão possuir essa terra, não é por causa da sua justiça, não, mas sim por causa da malignidade dessas nações, dos povos ali que habitavam Canaã. E Deus mandou que eles guerreassem contra e os vencessem, mesmo que eram mais numerosos, porque Deus estava com eles. Ou seja, Deus, ele exerce juízo sobre as nações, sobre os povos e sobre as pessoas. Aqui ele fala, você vai chegar à terra prometida não pela sua justiça. Sim, Deus prometeu a Abraão, a Moisés, ao povo ali, aquela terra. Porém, Deus exerceu juízo sobre aquelas nações pela sua impiedade. E impiedade na Bíblia tem dois significados: violência ou falta de fé. Então Deus exerce juízo sobre a violência dos homens, mas Deus também exerce juízo sobre a falta de fé. A partir do momento do que nos afastamos de Deus, Deus se ira, porque esses povos adoravam outros deuses, certo? E aí que diz, porquanto tu és um povo teimoso e desobediente. Então muitas vezes a Bíblia nos fala sobre a ira de Deus, como nos fala aqui em capítulo 9, versículo 8. Até mesmo enquanto subiu o monte Horebe, irritastes a Yahvé, e o Eterno se enfureceu contra vós a ponto de pensar em exterminar-vos da face da terra. Então Deus ele se ira. E Deus ele exerce um controle sim sobre a história. Então muitas vezes quando algo acontece em nossas vidas, pode ser permissão de Deus para provar a nossa fé, podendo dizer que você não necessariamente está em pecado, mas uma provação. Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Porém também muitas vezes, ou além de sermos provados, sermos tentados, também sim é juízo de Deus. Pode ser juízo de Deus. O que está acontecendo no mundo hoje em dia é permissão de Deus? Sim. Enfim, é um questionamento aqui a se fazer e você precisa o quê? Ouvir a palavra de Deus. Como você vai ouvir a palavra de Deus? Lendo a Bíblia. Certo? Ou seja, Deus ele se manifesta na Bíblia e na história. Romanos 11, 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira tu também serás cortado. Então Romanos 11, versículo 22, já no Novo Testamento, há quem diga que o Deus do Antigo Testamento não é o Deus do Novo, eu discordo. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo. É o mesmo Deus que irava, que castigava, é o mesmo Deus do Novo. Certo? E aqui nos diz Romanos 11, o apóstolo Paulo escreveu, devemos considerar que Deus é amor, ele é bondoso, mas também ele é severo, ele é rígido, ele é justo. E segundo sua justiça, todos nós somos pecadores e estaremos debaixo da sua ira.
porém ele nos trouxe e nos traz a salvação através de seu Filho. Quando cremos em Cristo e exercemos nossa fé nele. Como você diz que crê em Deus? Ah, eu creio em Deus, porém até o diabo crê em Deus. E os demônios estremecem até. Eles têm temor a Deus no sentido de que eles conhecem a Deus. Porém, crer em Deus é você ouvir a palavra e obedecer os seus mandamentos. Porque saber que Deus existe até o diabo sabe. Ah, eu creio em Deus da minha forma. Não é da minha forma, não é da sua forma, é da forma de Deus. Então aqui nos diz: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a benignidade de Deus. Você vai ter a bondade de Deus, as bênçãos de Deus, se permaneceres na sua benignidade. Se permaneceres guardando os seus mandamentos. O pessoal fala, a salvação não é pelas obras, é pela fé. Porém, é impossível você exercer a sua fé sem as suas obras. Entendeu? Se você diz que crê em Deus, você tem que demonstrar isso. É a mesma coisa você dizer, ah, eu te amo, para sua namorada e trair ela. Você dizer eu te amo para sua esposa e trair. Você não ama nada. Você está enganando. Da mesma forma, se você ama a Deus, você vai guardar seus mandamentos, você vai praticar boas obras, você vai se afastar do pecado. Então vemos aqui. Deus ele exerce, ele é supremo na história. Ah, mas tantas injustiças no mundo. Bom, aí você questiona com Deus. Ou você estuda a Bíblia para conhecer Deus e os seus desígnios. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. A gente precisa examinar a sua palavra para entender, dentro da nossa limitação, a sua verdade. No universo, Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas, o céu, a terra e o mar, e tudo quanto há neles. Então está aqui Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro, e uma noite mostra sabedoria à outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes, em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol. Ou seja, os céus manifestam a glória de Deus. A criação, você olha para a natureza, para a perfeição do mundo, da vida, e você percebe a harmonia, a beleza. E você vê que as coisas não vieram do acaso, a complexidade da vida, e você vê que o homem não veio do macaco. Você percebe que há um Criador. Ah, mas Deus não se manifesta, por que ele não aparece? Ele já apareceu a este mundo, ele já veio a este mundo e o crucificaram. Ah, mas por que Deus não aparece com todo o seu poder, com todo o seu esplendor, com toda a sua glória? Por quê? Porque Deus não quer robôs. E Deus não é um tirano que impõe a sua verdade. Ele requer que nós o amemos também pela fé. Entendeu? Há uma preocupação que você deve ter com a vida após a morte. As pessoas têm esse questionamento. Se não há Deus, então não precisa haver moral, não precisa haver certo e errado, vivamos a vida de qualquer maneira. Porém, se há Deus, deveremos prestar contas a Deus de nossas obras. E aí, na dúvida, eu prefiro crer na palavra. Aí você diz, tá aí, você crê em Deus pelo medo. E pelo medo as pessoas são controladas pela religião, já vai vir aquele papinho. De fato devemos ter medo a Deus, temer a Deus. A Bíblia diz, não temais ao homem, que não pode pode até matar o corpo, mas não vai lançar a sua alma no inferno. Agora Deus ele tem o poder de tanto te matar como te mandar no inferno. A gente vive hoje em dia o questionamento, a gente vê aí cartazinho na universidade, desconstrutivismo. Você manda seu filho para a escola, você manda seu filho para a universidade, e ali ele aprende que o cristianismo é balela. E você diz, você é doutrinado pela Bíblia. Pois é, talvez você seja doutrinado também por ideologias humanas, por filósofos ateus,
que questionam a verdade de Deus. Esses dias mesmo, até conversando com um colega, ele me falando ali, porque há uma questão, poxa, a gente tem que ser justo, né? A sua crença ali na Bíblia é beleza, mas temos que ser justos. Pois bem, eu creio que a Bíblia ela é a justiça. A palavra de Deus é a verdade absoluta, ela não é relativa, e Deus é extremamente justo. E por ser justo, ele sabe o que é melhor para nós. Certo? Voltando aqui à lição, vamos lá. Eu citei aqui, né? Então Deus ele se mostra. Romanos 1,18. Aqui é interessante também. Porque do céu se Romanos 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então aqui nos diz, porque do céu se manifesta a ira de Deus. Então Deus é amor? Sim, Deus é amor. Deus é misericordioso. Porém a Bíblia Sagrada, tanto de evangélico quanto de católicos, a Bíblia Sagrada nos diz que a ira de Deus é manifestada contra a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Ou seja, Deus se ira com a sua falta de fé. Deus se ira com a injustiça do homem. Né? A injustiça de deter a verdade, de mudar os mandamentos de Deus, de mudar as leis de Deus. Né? Ou seja, o homem detém a verdade e a injustiça. A Bíblia diz, ai daqueles que chamam mal de bem, que chamam amargo de doce. E o que estamos vivendo hoje é a inversão dos valores. O que era errado 20 anos atrás, hoje em dia é bonito. Eu aprendi, quando criança, adolescente, que usar drogas era vergonhoso. E hoje em dia a doutrinação, inclusive nas escolas, é de que é algo bacana. E aí você vê a inversão de valores. Certo? E eu estou aqui expressando a minha declaração de fé. É claro, nós respeitamos todas as pessoas, cada um é livre para crer no que quiser, para expressar a sua opinião. Porém, a Bíblia ela é clara, né? Que o nosso corpo é templo do Espírito de Deus. Não devemos destruir o nosso corpo, seja com uma alimentação inadequada, seja com o uso de substâncias que podem nos fazer mal, né? Inclusive injetadas, né? Enfim, vamos lá. O ser humano criado à imagem e semelhança divina. Né? Somos criados à imagem de Deus. Né? Então vimos aqui. Somos criados à imagem de Deus e devido ao nosso pecado, né? Vivemos afastados de Deus. Porém, Cristo nos chama à nova vida. E diz aqui Efésios, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Deus nos chama a viver uma vida de santidade, afastada do pecado. Colossenses 3,10. E vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. É claro que eu estou aqui falando, mas todos nós somos pecadores. Eu sou pecador, todos nós somos pecadores. Porém, ao ouvir a palavra de Deus, ao meditarmos na palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar em nossa vida, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, a revelação especial oferece redenção para os perdidos pecadores. Ela é complemento da revelação que Deus fez de si mesmo na história, no universo e na humanidade. Reconhecemos a revelação especial tanto no Verbo Divino, Jesus Cristo, quanto nas Escrituras Sagradas. É por meio da revelação contida nas Escrituras que conhecemos a pessoa de Cristo.
Estes sinais, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, eu vou dar uma parada aqui e já continuo.